Okay. Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um brasileiro, um personagem que nos ajude a compreender melhor, né, esse momento que vive o Brasil, um momento tão dramático e ao mesmo tempo tão instigante. Ela é Eleonora, ele é o Rodolfo e ele é o Paulo Sérgio, que vai estar conosco nessa entrevista, conversando sobre direitos humanos, sobre violência, sobre esperança. Ele vai ser mais bem apresentado pela Eleonora. Antes, porém, eu quero te convidar para participar aqui da nossa conversa, não só falando seus comentários, mas levando mais longe essas informações, esses comentários, essas reflexões que o Paulo Sérgio traz aqui para a gente. Então, divulgue para os seus amigos, compartilhe nas redes sociais essa entrevista agora. Está sendo transmitida ao vivo agora, e que depois fica disponível no nosso canal de vídeos no youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. Todo o trabalho fica ancorado no nosso site tutameia.jor.br. Eleonora. Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco. Paulo Sérgio Pinheiro, que tem uma trajetória toda aí ligada aos direitos humanos, né? Foi da Comissão da Verdade, foi ministro dos Direitos Humanos, secretário dos Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso. Enfim, tem uma trajetória imensa aí nessa área. E a gente estava aqui conversando antes de começar a entrevista, né, sobre a sua trajetória, e lembramos do episódio do massacre de Eldorado dos Carajás, que acaba de completar 23 anos ontem. E a gente teve lá, numa dessas, um desses eventos aí que marcam esse dia, os 20 anos, que aliás foi no dia da votação do impeachment da presidente Dilma, e as pessoas lá no Pará lembram muito da sua participação fundamental para esclarecer aquele massacre. Você pode contar para a gente o que aconteceu lá? Agradável. O que ocorreu foi o seguinte: eu acho que desde agosto de 95, o Sérgio Amaral, que era, acho que secretário de Informação, meu velho amigo, enfim, desde Paris, eu acho, ele perguntou se eu não gostaria de colaborar no governo na área de direitos humanos. E eu achei bastante simpático, porque, na verdade, a coisa me atraía porque era só a área de direitos humanos. Eu não ia me envolver em questões políticas, porque eu não tinha nenhuma participação política. Anteriormente, eu tinha feito até parte do governo paralelo do presidente, da candidatura do presidente Lula, a convite do meu saudosíssimo amigo Marco Aurélio Garcia. E, a partir de agosto de 95, eu passei a colaborar no que era a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, eu acho, no Ministério da Justiça. Era o Jobim, o Nelson Jobim e o Zé Gregório era o secretário. E eu dava palpite em muitas coisas, e quando eu soube do massacre de Eldorado de Carajás, eu creio até que era um avião fretado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu sei que eu fui nesse avião, até comigo estava o Sebastião Salgado, que depois foi importante, porque ele fotografou, registrou os cadáveres, enfim, cenas das famílias, o enterro. E aí eu cheguei lá e encontrei com uma amiga da Anistia Internacional, e ela me disse: olha, isso aqui está indo muito mal, isso não vai dar em nada, vocês já estão querendo enterrar os corpos. E essas necrópsias é tudo fajuto. Eles fizeram isso em minutos. Aí eu liguei para o Zé Gregório e disse: ô Zé, aqui a coisa vai muito mal. É importante lembrar que aquilo era o começo do governo do Henrique.
com enorme esperança no que havia de direitos humanos. Eu me lembro que na primeira visita do Fernando Henrique a Washington, e que eu fui convidado, houve uma reunião na Blair House com todas as grandes entidades de direitos humanos, e era assim um momento de celebração, né, de possibilidade do que ia poder ser feito. Só houve uma notinha baixa que estavam a Anistia, Human Rights Watch, Federação Internacional de Direitos Humanos, sei lá, umas 15 ou 20 pessoas, alguns ministros, eu e o presidente. Aí, no meio da reunião, se levanta o embaixador Paulo de Tarso e Flecha de Lima e diz: infelizmente eu tenho que sair porque eu tenho que preparar a recepção. Todo mundo ficou olhando assim. E eu quero dizer para o senhor presidente o seguinte: esses aqui são os inimigos do Brasil. Aí todo mundo ficou olhando. Aí o embaixador saiu, bateu a porta e nós voltamos a conversa. Essa era uma anedota que eu estou contente de contar, porque foi uma coisa tão vexaminosa. E aí, o clima era esse, grande esperança. Eu me meti, eu aceitei participar do governo. Eu já conheci o Fernando Henrique desde 67, em Paris. E sempre mantivemos contato. E aí eu disse para o Zé: isso aqui vai muito mal, isso não vai dar em nada. Não tem que tá aqui o Nelson Mazzini, é um médico legista independente, eu acho que ele tem que fazer as autópsias. Aí ele disse: espera um instante, ele foi falar com o Jobim, aí o Jobim ou ele falaram para o governador, que era... Almir Gabriel. Não era um mau sujeito, um cara sério. Aí o governador me telefonou para saber o que eu queria. O que eu quero, governador, é que haja uma possibilidade do médico independente fazer necrópsia. Então, ele deu as ordens, o delegado não gostou absolutamente de nada, e aí as autópsias foram feitas. Como a história está escrita no corpo dos mortos, então, graças a isso, pôde haver uma investigação mais séria. Eu preciso dizer que, depois do massacre, eu fui com o Nelson Jobim lá em Eldorado Carajás. O inquérito era um coronel engenheiro e uma máquina de escrever manual e uma secretária. Esse era o IPM. Então, evidentemente, não ia dar em nada. Então, se conseguiu avançar no processo, porque houve um certo empenho do governo em investigar. Outra anedota também que eu acho fantástica, impensável nos dias que correm, é que o general, que eu não me lembro do cargo dele, mas um general que estava na presidência e tinha sido enviado pelo Fernando Henrique. O Exército colaborou com o MST, enfim, os trabalhadores para achar corpos, fazer busca. Imagine isso, o Exército, em companhia lá dos sindicatos que morreram, fazendo. E o mais curioso foi que eu estava num dos enterros, aí eu me viro para trás, está esse general, com bastão e tudo, para oferecer condolências a famílias. Quer dizer, algo... Então, o clima era esse. E daí, enfim, eu tive a felicidade de estar nesse momento, inesperadamente, e de ter essa possibilidade de acesso de Brasília. Porque senão não teria acontecido nada. Foi demonstrado que, pelas necrópsias, que houve um massacre mesmo. Porque a primeira versão era de confronto. Foi uma emboscada e foi... Eu não me lembro mais dos detalhes do que foram os tiros, mas estava comprovadíssimo que foi uma emboscada de fazendeiros com a polícia militar local. Como o senhor falou aí, a história fica contada, registrada no corpo dos mortos, né? E desmente, não deixa que se criem histórias como ainda hoje, nesses dias, o presidente, o presidente eleito, Bolsonaro, diz que lá o que houve foi que a polícia foi atacada e que teve que atirar para se defender.
Você está falando lá do caso do caso do Carajás. Não, estou falando do caso. Ainda do caso. Falou do Carajás. Não foi agora, mas os comentários que fez sobre o Carajás disse isso. Não, na verdade não há absoluta nenhuma dúvida. O mal é que, recentemente, um desembargador do Tribunal de Justiça resolveu anular a sentença. Eu não tenho acompanhado mais como houve, mas foi uma nota deprimente. Isso acho que foi há 2 anos exatamente. Eu não sei. Nós fizemos uma reclamação ao Conselho Nacional de Justiça e eu não sei dizer sobre essa decisão totalmente absurda por parte do desembargador. E eu, na verdade, não sei, eu não tenho acompanhado mais essa questão. Bom, a gente começou aqui falando da sua trajetória e eu não falei naquele momento do que você está fazendo hoje, que, entre outras coisas, você é o presidente da Comissão Arnes. Então, eu queria que você falasse o que é a Comissão Arnes, o que vocês estão fazendo, por que essa comissão se formou, como é que está o trabalho da comissão. Como no outro dia o meu José Gregório dizia, eu acho que no Brasil o pessoal está vendo, esses caras continuam, esses usual suspects são sempre os mesmos e eles não param, não é? De uma certa maneira, essa anedota revela que essa comissão não caiu assim do céu, de repente. Na verdade, é uma história de acho que mais de 3 anos, porque quando houve o impeachment, e mesmo no movimento em direção ao impeachment, começaram a espolcar violações de direitos humanos, especialmente depois do próprio impeachment, que um dos primeiros atos do presidente Temer foi extinguir o Ministério dos Direitos Humanos com uma canetada. Foi uma das primeiras medidas, o que é muito simbólico. E pondo abaixo a operacionalidade que levou 30 anos para nós construirmos, né? Quer dizer, governos e oposições construindo no período democrático, né? Eu me lembro que no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que curiosamente foi um órgão criado, foi a última lei, o último decreto, ou lei assinada pelo presidente João Goulart, que era uma proposta do deputado Bilac Pinto, contra os comunistas e os sindicalistas, não tinha muito a ver com direitos humanos, porque naquela época nem se usava a expressão, se usava direitos da pessoa humana. E eu me lembro que um dos interlocutores válidos do Conselho era o deputado Nilmário Miranda, que fazia parte do Conselho. Então, é para dizer que isso foi uma construção dos governos eleitos, mas também com essa capacidade de diálogo com as oposições. E aí nós começamos a nos reunir um certo tempo depois do impeachment, achando que a divisão que ocorreu na comunidade dos direitos humanos, uns tomando favor do impeachment e outros contra. Eu estou falando dos que tomaram a favor do impeachment no nosso horizonte, eu não estou falando de direita nem de extrema-direita, mas os que estavam no nosso horizonte. E nós achamos que estava na hora de acabar essa divisão. Aí começamos a nos reunir, fizemos várias conversas, no sentido de o que fazer nessa direção. E aí se amadureceu a ideia de formar uma comissão, porque vários tinham sido membros da comissão Teotônio Vilela, que foi fundada basicamente pelo Severo Gomes, o próprio Teotônio Vilela, que dava o nome, mas o Teotônio, doentíssimo, mal andava, participou de várias ações da comissão, o Gabeira, o Hélio Bicudo, o próprio Zé Gregório. Mas a comissão já terminou faz uns 5 anos, eu acho, 2013. Sobreviveu 30 anos. E os outros da comissão municipais, que continuam, e vários membros, como o Zé Carlos Dias, a Margarida Genevois, que é a presidente de honra da Comissão Arte, e eu mesmo, Belisário Santos Júnior. Então haviam esses suspeitos de sempre participando das lutas de direitos humanos. O Belisário começou
muito antes de mim, já tinha uma atividade internacional importante. E aí, por que o Cardeal Arndt? Não só porque ele era um líder religioso, ligado aos direitos humanos, mas porque ele foi um ator da transição. Foi um ator da transição, como foram os políticos, como Tancredo, Montoro, Brizola. Ele teve o seu papel, dialogando de uma maneira muito corajosa com os generais presidentes, né? E criando a Comissão de Justiça e Paz e publicando o que foi o primeiro relatório de Comissão da Verdade, que foi o Brasil Nunca Mais, graças a um financiamento do Conselho Mundial de Igrejas, com o saudoso, grande figura do pastor Jaime Wright, e o cardeal sem pedir licença a Roma, porque imagina se tivesse pedido licença, não teriam autorizado. Aí foi uma operação clandestina, formidável, que depois veio a ser contada. Isso está contado até num livro, não em todos os detalhes foram relevados mais tarde, por um escritor americano chamado Lawrence Weschler, e eu acho que se chama Um Milagre e um Universo. A metade do livro é sobre essa operação Brasil Nunca Mais, dos quais participaram, que eu me lembro agora, o Paulo Vanucci, o Luiz Eduardo Grijalg e outros advogados que copiavam os processos da Justiça Militar numa empresa de xerox, e às vezes apareciam pessoas pedindo para fazer xerox, uma coisa curiosa. E é esse monumento que é hoje o arquivo do Brasil Nunca Mais. Então, por isso, escolhemos o Cardeal Arndt. O que a comissão quer ser? O que eu tenho frisado bem é que a comissão não é uma comissão de oposição ao governo. Por quê? Porque, em nome das vítimas, nós temos que falar com os que foram eleitos nos estados e em Brasília. Então, nós não podemos ter uma definição partidária. Seria um desastre. E o desastre, para mim, das causas que nós queremos cumprir. Eu diria que a posição chave da comissão primeiro, é defender, como pudermos, a política de Estado de Direitos Humanos, que, na verdade, foi o que se conseguiu desde que Sarney, que foi o Brasil foi um dos primeiros a assinar a Convenção contra a Tortura. O presidente Sarney, em 85, quando ele foi a Nova York, ele assinou. O Brasil foi um dos primeiros a assinar. E aí, toda vez que eu encontro o presidente Sarney, ele diz assim, não só a Convenção, eu assinei também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que os militares tinham se recusado. Então, é uma construção. Nenhum governo de Sarney até a presidenta Dilma, todos esses governos contribuíram para a consolidação e a construção dessa política de Estado de Direitos Humanos. Eu contava há pouco que o ministro Celso Amorim, quando foi no seu primeiro mandato de chanceler, no Itamar, encomendou ao Núcleo de Estudos da Violência os relatórios para os órgãos de tratado, como o próprio Comitê contra a Tortura, etc. Então, para dizer que, todos os governos, nenhum, e é um símbolo disso, os presidentes sobreviventes estarem no lançamento da Comissão Nacional da Verdade. Isso não seria possível se não tivesse havido essa longa continuidade. Então, eu acho que uma das lutas é defender. E a outra é lutar contra o retrocesso. Para fazermos uma leitura da realidade, percamos a ilusão, não há nenhum progresso em termos de avançar na política de direitos humanos. É um regresso. Há um retrocesso em curso e é por isso que nós não podemos tomar posição partidária, porque é preciso nós lutarmos e reivindicarmos em todos os níveis das autoridades o grave erro que seria aprofundar o retrocesso. Mas parece que isso, não arrisca dizer que seja, mas parece que é até uma política de governo, como quando a gente tem um presidente que tem como ídolo, num país que assinou a Convenção contra a Tortura, tem como ídolo
um torturador condenado por ser torturador, com julgamento, com sentença passada em julgado. Não, claro que isso suscita enorme preocupação. Mas nós tentamos medir o retrocesso não só pelas palavras e pelos tweets, mas pelas propostas concretas. Eu dou algum exemplo. Nos primeiros dias de governo, se não sei, no primeiro dia, a proposta de 4 armas de fogo para cada cidadão. Isso vai contra a política racional no planeta. Não sei se vocês viram recentemente a primeira-ministra da Nova Zelândia, que foi maravilhosa, impecável, não citou o nome do terrorista, e imediatamente se engajou no controle das armas. Então, nós achamos que isso é um retrocesso. O Estatuto de Desarmamento, como hoje mesmo que está sendo lançado um relatório sobre a escalada, o comportamento da curva dos homicídios, o controle das armas contribuiu foi um dos fatores. É muito complicado, há muitos fatores para explicar, mas um fator decisivo: menos armas, você tem menos crimes com arma de fogo, porque a maioria dos homicídios no Brasil são realizados com armas de fogo. Os 62.600 no ano passado, eu diria que 80% ou 90% foram realizados, não foram por arma branca, foram por armas de fogo. Colocar isso também no mesmo patamar de retrocesso, a proposta do pacote Moro de virtual impunidade para os homicídios, que não vão ser mais considerados homicídios, praticados pelas polícias militares. Não sei. Porque o Brasil também é campeão imbatível, pertinho das Filipinas. O presidente Duterte, a polícia do presidente Duterte matou em 2 anos, em 17 e 18, 12 mil pessoas. O ano passado, 2018, foram 5.500 mortes pelas polícias militares no Brasil, que está ali, né? O Brasil é campeão, pertinho das Filipinas. Nenhum outro país democrático ou autoritário tem esse recorde. E também tem um outro recorde que a comissão tem insistido em chamar, é a morte dos policiais. O ano passado foram 385 mortes, boa parte deles nesse bico, que é uma vergonha que os policiais militares, para sobreviver, têm que ser guarda de shopping, supermercado, padaria. Quando você vê aqui um senhor civil com alguma coisa na cintura debaixo da camisa, é um policial militar ganhando a sua vida para manter a sua família. E nós achamos que no Brasil essas mortes de policiais são banalizadas. Na França, um país que eu conheço um pouquinho, morre um policial, tem cerimônia nos Inválidos, onde está o túmulo do Napoleão. O presidente da República vai, tudo uma solenidade, porque morreu um policial. Aqui morrem 385 policiais por ano, e você não sabe se a mulher, se a esposa vai ter uma pensão, se os filhos vão ter uma pensão até 18 anos, nós não sabemos. E não tem homenagem nenhuma. Quer dizer, claro que os colegas vão lá para o cemitério fazer uns tiros, mas você matar um policial é matar um agente do Estado de direito. Quer dizer, nós não queremos conversa. Essas mortes têm que ser igualmente investigadas e as famílias têm que ser apoiadas pelo Estado. Quer dizer, sem dessa demagogia dizendo que o pessoal dos direitos humanos nunca se preocupa com os policiais, isso é balela, é mentira. Nós sabemos que os policiais são agentes do Estado de Direito, então uma morte dos policiais é um atentado ao Estado de Direito que nós defendemos. A comissão está se debruçando sobre alguns casos específicos, porque nesse quadro tão terrível que a gente vive, precisa se concentrar em algumas questões bem objetivas. Como é que foi a escolha desses casos e quais são eles? Olha, eu devia ter dito que a comissão, ela atua em rede. Quer dizer, nós não queremos ser coordenadores nem protagonistas. Porque todas as grandes causas,
Você tem, por exemplo, o caso da Marielle, que tem advogados, está sendo super investigado. Não vamos entrar nesse caso, não porque nós não julguemos importante, mas o espaço está ocupado. Nós queremos assumir algumas causas, e não para fazer investigação diretamente, porque não temos condição, mas de somarmos as entidades que estão no Estado, no aparelho de Estado e na sociedade civil, que estão envolvidos. Por exemplo, um maxi caso que nós resolvemos assumir é o caso da força, que se chama linhão de eletricidade, quer dizer, construção de torres e rede elétrica em Roraima, no povo Quinhá, que é o povo indígena Vaimiri-Atuari, que já foram intensamente sacrificados durante a ditadura. A população deles se reduziu a 1/3 do que era antes da ditadura, e houve obras de represa organizada no território, e nós achamos que isso não pode se repetir. A situação desse povo indígena foi bem contada no relatório da Comissão da Verdade, todos os horrores porque eles passaram. Conscientes disso, dessa história que está no relatório da Comissão da Verdade e da situação de uma reunião do Conselho Nacional de Segurança, em que esse caso foi tomado e que alegadamente foi dito pelo porta-voz que não ia se fazer consulta ao povo indígena. Não ia fazer consulta. A passagem do linhão era passivo, que era um caso de interesse nacional, porque Roraima está muito dependente da Venezuela, e havendo essa crise na Venezuela, o governo queria achar uma solução nacional. Só que essa questão de consultar ou não consultar não é uma decisão de governo, é uma obrigação que o Brasil assumiu ratificando a Convenção 169, que exige que as populações indígenas sejam consultadas para qualquer obra a ser realizada no seu território. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e mesmo os organismos internacionais. Se você pega o Banco Mundial, o FMI ou qualquer grande financiador internacional, não vai pôr dinheiro em nenhuma obra se não houver consulta, porque senão eles vão ser alvo de ações no judiciário, tanto nacional como internacional. Então nós julgamos, nós adotamos esse caso para chamar a atenção também para algumas declarações que foram feitas por membros do governo relativo à não demarcação das terras indígenas e também de desfazer as demarcações já feitas. E também, por exemplo, ameaças à assistência de saúde a alguns povos indígenas. Quer dizer, que houve um anúncio, felizmente esse anúncio foi desfeito. Então, todas essas. Eu acho que o caso do linhão do Vaimiri-Atuari é uma síntese icônica, emblemática das várias ameaças que pesam sobre os povos indígenas. Qual é a visão do governo sobre os povos indígenas? Perdão? A visão que o governo... Não, quer dizer, o que nós temos sabido foi o que transpareceu da reunião do Conselho e depois de declarações a nível governamental sobre as populações indígenas, que estão bastante distantes de uma tradição que devia estar sendo lembrada, que foi um militar, justamente, o Marechal Rondon. Sim, é verdade. Que foi o grande protetor dos povos indígenas. Eu não vi o nome do Marechal Rondon citado uma vez sequer em todo esse debate, e que é alguma coisa lamentável. Então, nós achamos que nós temos que retomar essa política de defesa dos povos indígenas. O Severo Gomes, que foi um dos autores, foi o autor da criação da lei que criou o Parque Yanomami, entre a Venezuela e o Brasil, ele dizia
que os índios, os povos indígenas, os indígenas brasileiros, são os detentores do código da nossa nação, né? São eles que têm um DNA através do qual se desenvolveu a nação brasileira. Então, além dos direitos que eles têm, como vivendo no Brasil, eles devem também ser respeitados, admirados muito por essa capacidade que eles tiveram até hoje de guardar porções riquíssimas do território e Amazônia. São os melhores defensores do meio ambiente, são os indígenas. Então, é uma causa que mistura direito internacional, política indigenista, meio ambiente. O caso concentrado tem todos esses elementos. Então, nós achamos que era um caso que a gente devia entrar. Quer dizer, mas há uma disputa por riquezas que estão nesses territórios. Sim. Né? Não só lá, mas, quer dizer, em todos esses 30 anos, essa disputa esteve presente. Só que os governos colaboraram, cada um mais ou menos, para a defesa da população indígena e da guarda do seu território. O governo parece ter uma visão de exploração sem travas. Qual é a visão que o governo passa nessa questão? Olha, não vimos ainda uma política, por exemplo, uma declaração política formal, mas juntando uma declaração e outra, nós tememos uma política de retrocesso. Então, antes que isso seja consumado, é preciso que nós atuemos e nós vamos a Brasília daqui a pouco justamente ter interlocução com, por exemplo, no Judiciário, onde ações estão correndo por parte do Ministério Público Federal, que é um grande protetor dos povos indígenas, a própria Procuradora-Geral Dodge, como a Procuradora dos Direitos do Cidadão, a Débora Duprat, e vários procuradores estão atuando nesse sentido, então eles são nossos interlocutores também. Mas nós vamos dialogar com quem for necessário. Os atores que estiverem envolvidos nessa política, nós vamos dialogar, mas, ao mesmo tempo, atuando com entidades que estão articuladas em lutar contra esse retrocesso. Bom, vocês estão com esse caso envolvendo os indígenas, ambiente, enfim, várias coisas condensadas nesse caso, e estão com um caso aqui no Rio de Janeiro de violência brutal. Como é que foi esse caso? Olha, da mesma maneira, a escolha foi por ser um caso emblemático, porque foram executados 15 adolescentes e jovens, 9 só numa casa, dentro de uma casa. Isso foi quando? Isso foi no início desse ano, de 2000. São casos todos deste ano, a partir deste 19, ano? A partir desse governo, justamente. E foram 15... há muito tempo que não havia no Rio de Janeiro um massacre dessa monta, e das testemunhas, das famílias, dos vizinhos, o que ocorreu não foi uma batalha, não foi um confronto. Na verdade, vários foram atingidos pelas costas, os laudos necroscópicos são muito precários, e a Defensoria Pública no Rio de Janeiro tem tido um trabalho formidável. E esse caso também ele se articula com a questão da licença para matar que o ministro Moro está promovendo com a modificação do conceito de legítima defesa. Porque, ao contrário do que transparece nesse pacote anticrime, a polícia, a principal atividade da polícia não é matar. Então, dado o recorde brasileiro em termos de morte pela polícia,
esse tipo de reforma legal vai agravar. Então, Vai agravar a situação. Como? Por exemplo, com a capacidade dos que cometerem essas mortes responderem o inquérito em liberdade, da possibilidade das penas serem suspendidas, e também porque essas mortes julgadas por tribunais militares, elas se devem a um retrocesso de uma lei votada e proposta pelo presidente Temer, no qual os homicídios dolosos praticados por policiais militares e por militares voltam para a justiça militar. Ora, o único avanço que se conseguiu nessa área foi um projeto do deputado Hélio Bicudo, com apoio do ministro Nelson Jobim, que foi para o plenário convencer as bancadas a votarem. Os homicídios dolosos das polícias militares foram, durante o governo Fernando Henrique, transferidas para o Tribunal do Júri. Porque não são crimes militares. São crimes, então, sim. E antes de nós sabermos que ia acontecer, isso também remete para o mau músico trucidado com 80 tiros por militares, né, dessa vez do Exército. E no início isso foi um pouco encoberto, depois acho que 10 militares estão presos, mas o que aconteceu até hoje nós não sabemos. E justamente esses soldados, ou não sei que nível eles têm, vão ser beneficiados por essa lei, que mesmo na nova versão da lei do governo Temer, eles não estavam exercendo situação de segurança. São 3 quesitos, que eu não me lembro todos. Nenhum desses quesitos se aplica a eles atirarem parados para um carro que passou em frente ao quartel, que parece. E o que é terrível, e a esposa, disse essa frase terrível: nós fomos naquele caminho porque ali havia uma guarnição do Exército e nós nos sentimos mais seguros. Claro, negros dirigindo no Brasil são, até segunda ordem, são suspeitos. Né? E por quê? Porque a maioria dos negros, a maioria dos executados pela polícia militar são negros. Ser negro dirigindo automóvel à noite é condenação à morte, se forem interceptados pela polícia. Se tiver como se diz, uma barreira, é um horror. Então, isso também remete à questão do racismo. Sim. Então, você tem o racismo, você tem a licença para matar, você tem necrópsias incompletas, você tem uma incapacidade do Estado de pedir desculpas à viúva e à família. Já estava na hora. Pode ser que já tenham pedido. Até hoje, eu não vi nenhuma palavra de desculpas pela morte de um inocente. Pelo contrário. Tinha um bebê no carro. Pelo contrário, o presidente disse que o Exército não matou ninguém. Então, era necessário que alguma autoridade... Eu vi uma declaração do ministro da Defesa, uma declaração dizendo que o Exército ia cortar na própria carne. E nós esperamos que a carne não precise ser cortada, mas que os culpados precisam ser processados e julgados. E se julgados culpados, que eles cumpram pena. Então, esse exemplo da comunidade Falé, do Rio Comprido do Rio, ela pega, porque também uma das outras causas que nós estamos assumindo justamente essa modificação de lei que transfere para a justiça militar crimes civis, como o homicídio doloso. E outra causa, porque nós admitimos casos e causas, a outra causa é o pacote do juiz Moro, no seu aspecto criminal específico. Sobre o pacote do juiz Moro, o Zé Padilha escreveu um artigo... Eu vi. Dizendo que o pacote
é um pacote que estimula as milícias. Ah, não há a menor dúvida. Padilha, que foi diretor do Tropa de Elite e que vinha sendo um defensor do próprio Moro. Pois é, foi ótimo, porque, como fica claro no artigo do Padilha, o ministro Moro não conhece o que são as milícias, faz uma confusão muito grande. E alguém declarou, eu não me lembro, nós não prestamos muita atenção à declaração, mas um outro personagem do governo dizia que as milícias foram criadas como sendo do bem, nunca houve bem nenhum, é máfia carioca, é máfia... Lecoq, fruto da nova, new look da Scuderie Lecoq, para ganhar dinheiro, achacando, isso é que são as milícias. Então, o pacote do Moro, nós temos uma ênfase na questão licença para matar, o ministro não gosta que diga isso, mas é isso mesmo, licença para matar. O pacote do Moro é licença para matar. No que diz respeito à questão da polícia, é licença para matar. Mas tem outras questões graves que eu não estou seguindo diretamente, mas o meu colega Antônio Cláudio Maria de Oliveira, que dirige um grupo de estudo, não na comissão, mas numa outra entidade, sobre o pacote Moro, que há vários atentados ao processo legal, suspensão de alguns recursos. Quer dizer, o que chama mais atenção é a licença para matar, mas na verdade é um pacotão que vai contra várias normas na democracia do processo crime. Então, realmente, eu acho... É pró-crime. É de incompetência total, eu diria que não é um pacote contra a violência. O que a população quer é a segurança, é diminuir a violência. Quando a população vota para esses que defendem a violência, eles estão querendo segurança. E o pacote do ministro Moro é tentado na direção de aumentar a violência contra a população mais pobre, negra, a população que vive nas periferias das grandes cidades, onde a taxa de homicídio não cai. Então, é o que... E por isso, se você permite, eu faço outra publicidade da comissão, é por isso que nós estamos propondo, inclusive, a outras grandes entidades, como a OAB, a SBPC, de nós fazermos um mesão, quer dizer, uma mesa nacional contra a violência. Tudo bem, mas agora... Obrigado. Agora tá A segundeira está mantendo. E está ligado aqui, a fibra ótica está ligada. Então, agora deu, agora aqui está verde. Quando tem uma oscilação na transmissão, dão aqui. Mas o pessoal aqui no vídeo, que está nos acompanhando, tá beleza. Então, vamos seguir. Incrível que as pessoas acompanham, não é? Acompanho. Mas elas sabem mais ou menos do horário ou não?
Ou ficam ali buscando? A gente faz alguma divulgação, né? Nós estamos ao vivo o tempo todo aqui agora. Mas geralmente as pessoas entram na hora, mas a nossa audiência vai crescendo na medida que o tempo passa, especialmente depois que a gente coloca no canal de vídeo. Incrível. Então vai indo. Mas você pode continuar. Você quer que eu continue? Eu só faço uma pequena remissão. Isso, que agora está tudo verde. Vamos lá. Eu queria também... seria bom. Vê se tem algum bem negativo que eu queria comentar. Não, só para a questão... Bom, vocês viram aí que a gente teve uma interrupção, parece que teve uma oscilação do sinal. Houve interrupção. Mas não houve interrupção da transmissão. Queria convidar vocês que estão, o pessoal que está acompanhando, qualquer problema que tiver na transmissão, por favor, mande... Avisa aqui no pessoal, Rodolfo Lucena, que eu estou monitorando pelo meu pessoal, como alguns aí eu venho conversando. Então, tá saindo uns coraçõezinhos aqui. Isso. O pessoal tá coração. Então isso como é que quer que ele siga na resposta Não, acho que volta um pouquinho que você estava dizendo. Acho que termina o raciocínio. E aí eu ponho aqui os comentários. Os comentários são todos muito positivos, mas tem algumas perguntas. Perguntas é bom. Eu acho que é bom a gente. Então termina esse negocinho. Então só voltando, chamando a atenção de novo, nós vamos realizar em junho uma mesa nacional contra a violência, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e tentando conquistar o interesse de outras grandes entidades, como a OAB, a SBPC, a CNBB, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, enfim, organizações de âmbito nacional para esse diálogo. Estão também associados a isso essas entidades que já tinham tido uma articulação sobre os homicídios, chamava Instinto de Vida, como o Sou da Paz, o Monitor da Violência e outras entidades. Basicamente vai ser uma mesa da sociedade civil, mas nós também vamos convidar autoridades federais ou estaduais para um diálogo. Vai ser em São Paulo, por facilidade. Nós não temos verba para mandar os 20 membros da comissão para Brasília. Então, vai ser em São Paulo, mas não vai ser uma mesa paulista, mesmo porque eu sou carioca. Né? É uma mesa sobre o Brasil. E muito centrada nas definições que o governo federal deverá fazer, segundo nós estamos informados, no fim do segundo semestre, ou no fim do primeiro semestre ou no segundo semestre. E também não será um seminário acadêmico, mas também pensando em que ações fazer. Nós estamos tentando fazer isso também com os grandes jornais e outros, e também eu mencionei o G1, menciono também o UOL, para que isso possa transcender a cena paulista, não só através dos participantes, mas também com o enlace com os principais meios de comunicação. Bom, agora vamos fazer aqui a voz do internauta, certo? Antes, volto a convidar você para mandar seus comentários, mandar suas perguntas e ampliar o alcance das palavras, das reflexões e informações do Paulo Sérgio Pinheiro, divulgando, compartilhando essa entrevista nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim, fazendo aquela... Espalhamento geral. Bom, eu falei que os comentários são todos eles muito positivos, elogiosos. Tem algumas perguntas, são de dois grandes
aspectos. Eu acho que eu vou colocar as duas, e o senhor vai ver como... uma da Natália Barbosa, pergunta como participar. As pessoas querem saber, tem alguma forma de... Você falou muito de uma série de entidades que participam da Comissão Arnes. O cidadão, enfim, pessoa física, tem como atuar nisso? Tem como buscar informações? Ou mesmo, a pergunta ali me pareceu ampla, se era de participar na Comissão Arnes, ou apoiar, fazer algum trabalho junto, ou mesmo como atuar contra, de modo geral, ou contra esses atentados aos direitos humanos. Essa é uma questão. A outra pergunta é se, da Tânia Schmidt, que pergunta: não dá para chamar a atenção de alguns organismos internacionais para esse escandaloso pacote do Moro? Então, um é o terreno da participação popular nesse trabalho, popular, enfim, do cidadão comum nesse trabalho, e o outro é da divulgação do trabalho, ou da denúncia aí não, eu acho muito simpático isso. Quer dizer, o que nós queremos é justamente que uma nova narrativa sobre a questão da violência possa prevalecer nesse momento em que há algumas ameaças de retrocessos em relação aos avanços que nós fizemos nesses últimos 30 anos. De uma certa maneira, a comissão não tem a capacidade de acolher as participações individuais. Basicamente, o que nós são os 20 membros, e nós temos um grupo de apoio que é um grupo de apoio formado de pesquisadores, estudantes, um pequeno grupo articulado quando a comissão está se formando. Voluntário? Voluntários, tudo pro bono. Nós estamos em busca ainda de fundos. Temos um pro bono, temos secretário executivo, temos uma empresa de comunicação fantástica, que graças a ela nós pudemos fazer o lançamento e há pouco uma coletiva de imprensa, que é analítica. E o que eu posso dizer é que daqui a um momento, porque eu de maneira incompetente não trouxe aqui comigo, mas antes que a nossa entrevista acabe, eu vou dar o site e o e-mail da comissão, em que aqueles que estiverem interessados, nós possamos, de alguma forma, estar em contato e ver as possibilidades dessa participação. É claro que além dessa participação específica na comissão, há vários níveis de participação. A participação na comunidade mais próxima, a comunidade de trabalho, ou no bairro, tem pessoas que têm vocações, ou entidades existentes. Por exemplo, a Anistia Internacional vive de adesões mesmo, é um movimento. Nós não somos um movimento, é uma comissão. Uma comissão de um grupo de pessoas com alguma visibilidade, alguma experiência. A Human Rights Watch, que é a outra entidade que está presente no Brasil, tem um escritório. Ela é mais na linha de investigação, publicação de relatórios. A Anistia é mais participativa. Tem também o Sou da Paz, né? O Sou da Paz, que também vai nessa direção, é um movimento de mobilização. Agora, é claro que eu acho que o mais importante é o esforço pessoal de se informar, de ter uma diversidade de fontes e não só a interpretação majoritária que acha que os direitos humanos são protetores de criminosos, que só no Brasil é que isso é possível ocorrer. Como é que isso se explodiu? Depois a minha explicação para isso eu conto já. Então,
é importante que se desenvolva um senso crítico sobre esses clichês que continuam se repetindo e os falsos protetores da população. Porque, na verdade, como esse pacote anticrime não é um pacote antiviolência. A violência não vai diminuir, os homicídios não vão abaixar, é por causa desse pacote. Então, é preciso que, num diálogo respeitoso, que isso seja... que as pessoas tenham capacidade de desenvolver, examinar. Por exemplo, tem um dos melhores fontes para isso é o anuário de segurança pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É só pôr no Google anuário de segurança pública, aparece os 13 anos. Tem o Atlas da Violência também, que é também pelo Fórum. Tem o site do Núcleo de Estudos da Violência, é só jogar no Google. Eu sempre me esqueço dos links. Esse Sou da Paz, a mesma questão. E a maneira mais rápida é o G1. Entra no G1 e põe Monitor da Violência, onde já há mais de um ano... G1 é o... Da Globo. É da Globo. Mas o material ele é produzido pelo Fórum de Segurança Pública, pelo Monitor da Violência e pelo Núcleo de Estudos da Violência. Então, são fontes sérias e, felizmente, essa parceria pode ser formada, que é notável, porque alcança milhões de pessoas. E, quer dizer, eu acho que é importante, além da participação, se apropriar do que existe de informação confiável. Não é? E eu diria que essas entidades que eu falei, elas são perfeitamente... E também, para não ficar só falando do G1, dizer que, se vocês me permitem, que no UOL também tem o próprio Renato Lima, o Leonardo Sakamoto, que também tem uma sua coluna. Enfim, tentar ler essas opiniões que vão contra essa corrente da matar, de aumentar a violência da população. Não é, isso é um logro. Eu repito que a principal função da polícia não é matar, mas é de investigar e reprimir, dentro da lei, a criminalidade. A segunda parte da pergunta, a outra pergunta era sobre a divulgação no âmbito internacional. Sabe o que eu queria? Eu queria olhar o site para dizer. Você tem que parar? Não posso. Porque depois vocês. Vocês editam, tá? Só um minutinho para eu dizer, para não ficar tão frustrante e incompetente da minha parte. Só um minuto. O Paulo Sérgio Pinheiro está procurando agora, já vai informar para vocês, né, o endereço correto, completo do site da Comissão Arns, nessa conversa que estamos fazendo agora, né, sobre a questão dos direitos humanos no Brasil, os ataques aos direitos humanos no Brasil, e talvez mais importante que isso, a reação da sociedade a esses ataques, as formas que a sociedade civil está encontrando para organizar a sua defesa e tentar limitar a violência do Estado, tentar mostrar que a violência do Estado não é legal, não ocorre, nem sempre ocorre dentro da lei, ao contrário. Não é isso? Será que você consegue ler? Porque eu não consigo ler essa segunda linha. Deve ter aí o site, alguma coisa. Eu não estou conseguindo aumentar. Você consegue? Nossa, que... Então vou tentar outro. Mas se der um Google Comissão Arns, vai achar, sim, né? eu acho. Mas é que eu queria... Eu vou pegar aqui no computador. Deixa eu ver se eu aumento isso. Só um minuto. Peraí. Agora. Olha, vê se você consegue, Eleonora. Agora está um pouquinho maior. Essa segunda linha embaixo, no vermelho. É Comissão Arns, tudo junto.org. Isso. Comissão Arns, tudo junto.org. E o e-mail é comissaoarnes@gmail.com. Eu vou repetir. comissaoarnes.org. E o e-mail, comissaoarnes@gmail.com. E no site tem uma janela justamente para diálogo, para falar.
A gente vai fazer um texto dessa conversa e a gente põe direitinho. aqui esse... Tá bom. Achei. Então, a outra pergunta... A parte internacional. Não, claro, quer dizer, é evidente que é importante, por exemplo, que os relatores especiais, que são os relatores do Conselho de Direitos Humanos, que cobrem vários dos problemas que nós estamos conversando. Por exemplo, a relatora especial sobre execuções extrajudiciais, como se chama no jargão internacional, essas execuções pela Polícia Militar. Também o relator especial sobre a tortura. E tem também relatores, por exemplo, sobre os povos indígenas. Enfim, no Conselho de Direitos Humanos há várias relatorias que certamente seguem o que está acontecendo no Brasil. No discurso da ministra da Família e Mulheres e Direitos Humanos, a ministra, em Genebra, na última sessão do Conselho, ela declarou que o convite aberto que foi inaugurado no governo Fernando Henrique aos relatores especiais vai continuar. Então, eu espero que isso se torne, que os relatores especiais possam vir ao Brasil, porque, estando aberto o convite, eles só têm que marcar. E, então, há essa possibilidade dos relatores, mas também, nos casos mais extremos, informações sobre esses problemas que nós temos falado, evidentemente que são compartilhadas com os mecanismos internacionais, os quais nós lutamos 30 anos para ratificar os tratados, que depois que o presidente Sarney assinou, teve que ser ratificado, isso demorou um tempão, acho que foi nos anos 90. Todos os principais tratados de direitos humanos que, nesses 30 anos, nós assinamos, foram ratificados. Então, nós temos que dialogar com essa vertente internacional. Tem também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na qual eu estive 8 anos e o Paulo Vanuc 4 anos, que também tem relatores sobre várias dessas questões. E a comissão, eu fui informado que a comissão já teve uma visita recente ao Brasil. Então, é uma outra vertente do mecanismo que se chama regional, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, que tem base em Washington. Então, foi bem lembrado, é claro, essa dimensão internacional com a qual nós dialogamos durante os 30 anos, não vai ser agora que não vamos deixar de conversar. A Eleonora estava lembrando aí os clichês usados para combater, minimizar a questão dos direitos humanos. Tem aquela frase dita e repetida, direitos humanos para humanos direitos, como se fosse alguém que tivesse que merecer ter. Não, isso é terrível. Porque, na verdade, é a negação dos direitos para a maioria da população. Né? Porque os humanos direitos, quais são os humanos direitos? Os humanos direitos são os brancos, em primeiro lugar. Os humanos direitos são aqueles que não enfrentam dificuldades para viver com um salário mínimo ou com uma Bolsa Família. Né? Então, esse humanos direitos, ela é toda cheia dos preconceitos que sobrevivem no Brasil, especialmente em relação à população deles. Quando você pensa humano direito, quer dizer, os negros não são direitos. Os negros são sempre suspeitos. Não dá para no século XXI nós continuarmos a conviver com isso. Então, o racismo, nos 12 temas que nós elencamos para a comissão, é um dos maiores temas, porque ele perpassa tudo. É o racismo, é a discriminação contra os indígenas, é a morte dos adolescentes negros, são os navios negreiros, como diz uma jovem pesquisadora, advogada chamada Dina Alves, que são as prisões brasileiras. Sim. As prisões brasileiras, onde dos quase 900 mil, 300 mil não têm sentença. Então, o racismo está
o racismo é um atentado aos direitos civis e políticos. O ministro Celso Amorim relembrava no outro dia isso, concordando com a nossa atenção que temos que ter de modo privilegiado à questão do racismo no Brasil. Então, vou voltar à minha pergunta. Você estava descrevendo tudo isso, essa construção da sociedade brasileira durante décadas, né? E agora esse retrocesso que é apoiado por uma parcela da população que votou nesse discurso racista, claro, né, de violência, população que vai sentir, inclusive, na pele esse retrocesso. Como é que você explica a população votou contra si mesmo? O que está acontecendo aí? Olha, primeiro, sem ser muito pedante, é preciso dizer que isso ocorre num contexto do que pode se chamar o autoritarismo socialmente implantado. Uhum. É um autoritarismo que não ocorre só nos períodos ditatoriais, como 37, 45 e 64, 85, mas que perpassa a sociedade brasileira, baseado o quê? Baseado no racismo, baseado nas hierarquias, baseado na concentração de renda e na desigualdade. E um fator favorecendo o outro. Eu me lembro de uma frase na época eu não disse o nome dele, mas hoje eu vou dizer, o ministro Henrique Simons estava num fórum, numa reunião internacional, e alguém perguntou, mas como é que o senhor, como ministro, como governo, consegue manter essa população com tal nível de inflação? A resposta do Simons foi, temos uma boa polícia. É uma polícia que serve ao racismo, que serve à desigualdade, que serve à concentração de renda. Nenhum desses, acho que foi 4 fatores que eu falei, não é? O racismo, a desigualdade, a concentração de renda e as hierarquias. Sabe com quem está falando, que o Roberto da Mata trabalhou muito com isso, né? Que nem precisa ser verbalizado. É o caso do elevador social. É a maior excrescência que pode haver no mundo, isso é quase único. Eu não conheço elevador social em outro país, só no Brasil. E uma época eu tinha um apartamento no Guarujá e que o síndico queria obrigar os empregados a subir as escadas, porque não tinha elevador de serviço. E aí eu disse, se o meu mordomo, a minha cozinheira e as 2 copeiras forem impedidas de entrar no elevador, eu vou chamar a polícia. Porque era um apartamentinho de classe média. E eu me lembrar, vou saudar até uma figura maravilhosa, que era um sociólogo negro chamado Eduardo Oliveira, que era elegantíssimo, né? Ele se vestia em Londres, uma figura... E obrigavam ele a ia visitar as amigas, colegas dele, no Higienópolis, e ele mandado para o elevador de serviço. Ele fazia um escarcéu, que era muito bom. Né? E acabou agora. Você sabe que tem uma plaquinha, os elevadores, que não pode discriminar, mas os empregados continuam indo pelo elevador de serviço. Então, essa mistura de hierarquia, desigualdade, concentração de renda e racismo faz com que essas relações autoritárias prevaleçam em plena democracia. Até agora eu só saudei os 30 anos de democracia, mas de uma certa maneira, apesar dos imensos esforços que os governos democráticos fizeram em relação a todos esses itens, a democracia para os negros continua a ser uma democracia limitada no dia a dia. A democracia que eles sobrevivem no dia a dia. Eu me lembro de um outro militante negro importante, o professor Hélio Silva, que ele dizia que os filhos, ele treinava os filhos adolescentes como eles deveriam reagir à polícia à noite, porque todo adolescente negro no Brasil, aqui em São Paulo, é suspeito, especialmente se eles estiverem em Higienópolis, nas áreas brancas, né? Eles correm perigo. Isso pode acontecer no século XXI? Não pode. Então, de uma certa forma, nós caminhamos na questão em melhorar a questão de distribuição da renda, mas nós ainda somos uma das piores concentrações.
o Tomás Piketty e outros colegas têm o Anuário Mundial de Desigualdade. O Brasil está entre os piores. Também a questão da concentração de renda. Quer dizer, houve projetos de ter imposto sobre as grandes fortunas, mas isso não... Então, o problema é que a democracia, apesar de que eu não vou atirar nos nossos pés, foi fantástico essa carta de 88. No outro dia, eu vi um vídeo do Dr. Ulisses no discurso dele, dizendo a ditadura foi um nojo, a ditadura militar foi um nojo. Então, desde esses pais fundadores, né, Ulisses, Montoro, Brizola, e também outros, quer dizer, Dom Paulo, e depois pensar também na outra comissão de frente, que não estavam tão na frente, como o Severo, o Fernando Henrique e o Lula. Né? Quer dizer, é preciso lembrar que o Lula fez campanha para o Senado, para o Fernando Henrique, tem fotos disso. Panfleteando. E todos esses estavam no palanque das diretas. Né? Quer dizer, as diretas, como a Maria Vitória dizia ontem numa reunião, foi a grande frente ampla, foram as diretas. Então, os desafios hoje são maiores ainda do que entre 85 e 2016. Nós achávamos que estávamos numa velocidade de cruzeiro, que nós só íamos implantar. Eu acho que nós subestimamos a direita e a extrema-direita. E para responder especificamente o que você falou da população, a população, ela foi também, essa questão da necessidade da segurança é uma opção racional da população. Desculpa, eu vou ter que atender que é a minha mulher. Oi, Ana. Oi? Alô? Não sei. Desculpa, alguma coisa. André, pega aqui. Fala com a Ana. Oi. Não, olha, dá para esperar. Eu estou terminando. Ana, a entrevista. Estou terminando. Nós já vamos. Pois é, estender um pouquinho mais. Eu já vou sair, em minutos. Tchau. Pronto. Espero que isso não saia, né? Está no ar. Mas tudo bem. Mas aí você estava respondendo a pergunta. Eu não vou poder demorar muito. Tá bom, tá bom. Tá. Mas eu queria, então, perguntar uma coisa ainda. O senhor acabou de mencionar o presidente Lula. Por que o caso do presidente Lula não é objeto da Comissão Arnes? Não há violação de direitos? Quanto à inconstitucionalidade da sua prisão, quanto aos vícios do processo, sem nenhum atos de ofício, pertence à mesma categoria do caso da Marielle, ainda numa outra dimensão. É um caso que ganha enorme mobilização e enorme visibilidade, enorme adesão, e não seria o caso da comissão assumir o caso do presidente Lula. Não porque tudo isso que eu disse não seja verdade, mas a comissão, que tem precários recursos e pouquíssimo tempo de existência, nós precisamos dar visibilidade aos casos que ameaçam ir para baixo do tapete, como o caso Falé, como o caso Vaimiri Atuari, como o caso dos 80 tiros. Há um perigo, há um grande risco desses casos serem esquecidos, que não é o caso do presidente Lula. Muitos membros da comissão, por sinal, já manifestaram seu apoio à luta. Claro. O senhor acabou de mandar uma carta muito emocionante. Não, isso não há a menor dúvida. E também é importante, como eu disse,
que essas adesões pessoais de vários dos nossos membros, elas não configuram uma opção política. Claro. Mas o que nos move é em poder defender esses casos que estão ameaçados da invisibilidade. Felizmente, esse não é o caso da prisão do presidente Lula, e que internacionalmente e nacionalmente tem toda a visibilidade, e não seria a Comissão Arte que poderia ajudar mais do que todos que estão empenhados já fazendo. Muito bem, então vamos encerrar. Isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, obrigado. Não, pedir desculpa. eu queria só convidar todos novamente para divulgar aqui todas essas reflexões do Paulo Sérgio Pinheiro. Lembrar que fica disponível no nosso canal de vídeos, youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, e no nosso site tutameia.jor.br. E querendo saber mais sobre a Comissão Arnes, o endereço é comissãoarnes.org, que também vai ficar disponível na reportagem que a gente publica no site sobre essa entrevista. Então a gente quer agradecer o Paulo Sérgio, ver se você quer fazer a sua mensagem final. Não, eu agradeço demais a paciência, foi uma privilegiada e longa conversa, e eu peço desculpas pelas interrupções que a vida concreta fez na nossa conversa. Bom, Obrigado. Tchau, obrigado. muito obrigado.